um quê? Bom dia! Bom dia pra você e boa tarde pra mim, né? Porque 5 horas de diferença tá doido, né? Bom giorno. Como é que é boa tarde em Ah, eu italiano? não Vamos ver se sei, você cara. aprendeu. Eu tô muito ruim em italiano ainda. Mas me fala aí, como tá o clima do Brasil? Tá tranquilo? Cara, assim, tava bastante frio. Agora nós estamos na Hum. famigerada temperatura ambiente da física, né? 25 graus. Então Nossa, que tá. beleza, hein? Eu acho que a melhor temperatura do planeta é 25 graus. Eu Não também tem acho. como. Mas você sabe que Belo Horizonte é mais ou menos nesse padrão, né, cara? Tem cidade varia muito, mas Belo Horizonte a média é mais ou menos isso. Aqui É. tá 32 graus, mas tá com a sensação de uns 40 graus. É o verão aqui na onde eu tô, que Você é. tá no Rio de Janeiro? Eu tô em Veneto, aqui na região de Veneza, sabe? É muito quente aqui no verão. Nossa senhora, e muito frio no inverno. Mas é porque eu não tô acostumado também, Ah, né? Mas então vamos é lá. difícil. Eu também não gosto, não. Acho que varia muito ali. É isso aí. Vamos lá. Nós paramos na última aula em que? O que que a gente chegou a fazer? O que que. A Hum, gente lá atrás, né, na aula retrasada, a gente viu um pouco de vetor. A segunda aula a gente comentou mais um pouco de vetor. certo? E aí a gente fez alguns exercícios, né? Uhum, Porque eu comecei a fazer alguns exercícios de vetor sem saber vetor por completo, né? E aí na última aula a gente fez uns comentários disso, adicionou algumas coisas, ele viu basicamente a relação do vetor com o array. A gente também hum, aprendeu algumas funçõezinhas legais ali do Rush lá, tipo o push, o hum, pô, esqueci o nome do outro lá. É, essas funções ali que a gente chama ali com ponto, né? E hum, aí, você falou também para a gente terminar de fazer os exercícios de string. E aí, hum, obviamente que a agenda está apertada, né? Mas eu estudei um pouco, eu queria dar uma revisada no conselho em algumas coisas de string e vetor e dessa relação de vetor e array, memória, tá. A gente vai começar numa, então. Pode falar. numa parte mais prática. Mais Porque assim, prática ou mais teoria, teórica? eu acho mais prática, né? Acho que Tá. funciona mais. Eu vou te mostrar nos exercícios Tá. aqui e a Antes de mostrar os gente. exercícios, eu quero te fazer algumas perguntas. Como sempre. O que que difere um string de um str e um vetor de um array? Pode começar primeiro do que você quiser, tanto do vetor quanto da string. Então tá. Na verdade, as duas têm a mesma diferença, né? Que é a complexidade ali e o dinamismo dos dados. O STR, justamente, ele é uma forma mais simples ali, e a string é uma forma mais complexa de manipulação ali dos Se dados. você tivesse que criar, É, se você tivesse que criar uma string, uma estrutura de string, como que você faria na memória RAM? para quê? Você tem a memória RAM. Você lembra o que que é memória RAM, não é? Uhum, sim. Como você criaria essa estrutura de string? String é dinâmica, você mesmo falou. Então, mas qual que seria a finalidade? A finalidade é guardar qualquer texto que você não saiba o que é, nem o tamanho. Uai, eu escreveria o código né? Eu colocaria dentro da string lá e eu poderia colocar ali o from dois pontos, dois pontos. Né? Não, mas o Colocaria que o eu tô falando é processador isso. para. Não existe string. Só existe str. Só existe alocação fixa. Como você faria um dinamismo sendo que você só tem alocação fixa? Porque é isso que acontece na prática. Pense só. Eu já te expliquei isso. Hum, Vetor e string são uma abstração, uma facilitação para você manipular de maneira dinâmica, entendeu? Dados que mudam no tempo. Mas como você faria isso? Como você faria na memória RAM? Você se lembra da memória RAM? A gente já olhou algumas vezes. Não, não, eu lembro, mas assim, eu faria, eu não faço nada, né? Tipo assim, o que eu lembro que acontece é que lá no desenho da memória RAM, o processador ele coloca nas últimas partes lá o formato RAW, né? Aquele formato cru lá Aquilo lá para é o que está guardado na memória RAM. Beleza. isso.
para poder ser dinâmico ali de fato, né? Para poder não ser fixo. Vamos lá. Agora você tem um pouco mais, já fez alguns exercícios, você já está mais preparado para a gente ter essa conversa. Quando você pega e debuga e você abre aquele raw lá, você quer compartilhar a sua tela? Compartilha a sua tela aí. Já compartilhou? Deixa eu mostrar a sua tela. Pronto. Beleza. Debuga qualquer exercício desde que esteja funcionando, que tenha uma string ou se não tem um vetor. De preferência, o que tem um vetor, que é mais fácil. Não, que não tenha o quê? Que tem um vetor. Tem string? Tem um vetor. Tem um vetor. Isso, exatamente. Debuga ele, mas para debugar você vai ter que colocar um ponto de debug, né? É verdade. Vamos colocar no. Coloca qualquer lugar. Coloquei. Pode Qualquer colocar. lugar não vai ter. Pode colocar depois eu sugeriria na linha 5, mas tá bom, ó. Vai avançando aí. Avança. Até a linha 5. Até a linha 5. Linha 5. Agora dá uma olhada em V. V. O que tem dentro de V? Vai, clica em raw ali. Clica naquele ali que você vai ver o... Não. Clica em V ali. Onde está escrito V ali, tem um ícone para você ver a memória RAM. Não. Sobe um pouco. Lá em V. No canto superior esquerdo. No canto superior esquerdo. No variable local. Aqui onde eu tava. Isso. Clica ali numa folhinha de papel que aparece. Isso. Tá. Aí para. Tá. Essa daí é a memória RAM. O que é esses números que estão à esquerda de cinza claro? Tá vendo os números que estão cinza claro? O que é isso? Cara, eu acredito que é a posição da memória, né? Me explica então melhor. A gente tem... Imagino que cada bloco da memória RAM ele deva ter um nome, um lugar, né? Algo que diz a posição dele ali. E aí, com base nisso, a gente tem a alocação. Porque você gravar por gravar também não faz o menor sentido, né? Você precisa saber onde está, o processador precisa saber onde está para acessar depois. Tá, vamos pensar assim do jeito mais burro. Não é exatamente isso que acontece, mas eu quero que você pense na lógica. O programa compilou. O compilador transformou aquilo lá em programa de máquina. Aí você tem a sua memória RAM, correto? Correto. Eu quero que você pense o seguinte. Sua memória RAM, ela tem, por exemplo, 1 GB. 1 GB são quantos bytes? Nossa senhora, um trilhão de bytes? Giga, mega é milhão. Olha, mega é milhão. Giga é bilhão. Se ela tem 8 gigas, ela tem 8 bilhões de bytes. Não é exatamente isso, porque é 1024, blá, 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 blá. Mas você tem mais ou menos isso, tá? Simplificando, daria isso. Se você tem byte pra caramba, teria essa linha aí, você tá vendo essa linha aí, ó? Tá vendo que tem 0F, tá vendo que é hexadecimal? Tem pares de hexadecimais ali, ó. FF, 70, isso é tudo hexadecimal. Um hexadecimal são quantos bytes? Não, é 2? Um hexadecimal é 4 bytes. 2 hexas são 8 bits. 1 byte. 2 hexadecimais. São 2 números em hexadecimais é 1 byte. 8 bits. Por quê? Não, repete para mim de novo, que eu viajei aqui. Vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Abre o Excel. Para de clicar nas coisas e abre o Excel. Isso é revisão. Eu tô revisando, mas para você entender tudo hoje. Tá? Faz o número aí. 0. Coloca aí, 0. Depois na célula G, você vai colocar 1. Depois 0. Depois 1 de novo. Qual que é o número em decimal? Isso é um número binário. Qual que é o número em decimal disso daí? Isso é... 2 elevado a 0 vezes 1. Não, beleza, entendi. Mas quanto que dá em decimal isso aí? 4.
4. Vai dar 1 mais... Mais 2 elevado a 3. 2 elevado a Não, 3? 2, 2 elevado a 2, né? 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, 4. 4 mais 1, 5. Ah, isso dá 5, né? Qual que é o número Isso é máximo? 100. Qual que é o número máximo que você consegue representar? Qual é o número máximo que você consegue representar em 4 bits? 2 elevado a 3, que são número máximo em decimal que você está falando, né? Uhum. 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ah, é 8? E o número, então eu vou te falar, o Se número tudo, se tudo for quanto que é? isso que eu ia falar. Ah, quanto que é o número máximo? Vai ser. De cabeça é difícil de Não é, ué. calcular, né? É só, faz no Excel, só abrir o Excel. 0, 1, 2 vezes 1, 2, Escreve aí no 3. Excel, ué. Não Peraí. tô falando pra você fazer de cabeça. Você tem um Excel aberto aí, você pode fazer no Excel. Ah, vou Hum. fazer de cabeça não. Aqui vai valer 1, aqui vai valer Ah, 2 elevado a 0, 1. não. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. Velho, peraí que eu tô viajando, então. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 0. Não, 2 elevado a 1. Você mudou a casa. O dígito significativo é 2 elevado a 0 vezes 1 mais 2 elevado a 1 vezes 0 mais 2 elevado a 2 vezes 1. 2 elevado a 2, 4 vezes 1, 4. Não, é Exato. porque eu tenho que considerar que tudo é 1. E considera tudo 1. Entendi. Agora que eu tô viajando. Ah, qual que é o número que dá? 15. Tá. E o número mínimo? Isso é o número máximo. E o número mínimo? Número mínimo é 000. É o zero. Ah, então é de 0 a 15. Quantas variações você tem de 0 a 15? 16. Ah, então você tem 16 formas num número que é usignet. O que é usignet? Sem sinal, né? Uhum. Tá. Então o número máximo é 15. Como que é o hexadecimal? Por que todo mundo usa hexadecimal? Para O representar. hexadecimal ele tem uma combinação maior, né? Eu acho que era Escreve, 16 mesmo. escreve de 0 a 15 em hexadecimal para mim. 0 é igual ao decimal até o 10. Vai, Ah, você 0. me fudeu, porque isso eu não sei. 1, 2. Aí depois muda. Ah, vai lá. Aí Aí aqui agora. vem A, né? Isso, meu garoto. Hum. D. Acabou? Tem mais? Tem E? Tem F? Sim. Não. Então, L tem Tem que. F, pô. Presta atenção que eu vou falar. Tem F, exatamente. Mas quantas variações que tem? Qual que é o máximo, o número máximo que você pode chegar? Aí você me fudeu, né? O número máximo que pode Não chegar é. sei. Presta atenção. O Que número máximo. vai ser todas as letras elevadas a Não, não. 24. Que 24, mano. Presta atenção que eu tô Não. falando. Com um dígito você consegue representar 15, não é? Ah, tá, entendi. Aham. Não é? Então tem 15 16 vezes variações. 16. Não, peraí. Você tem 16 variações. Então o número. Digita aí. O número FF. Quanto que isso vale? FF embaixo. F. Não, embaixo. Não estraga isso, não. FF. Tá. Não, mas é F em cada célula. Coloca F em cada célula pra você fazer depois. E coloca assim na célula Assim, ou você quer? C14. Na C14 você coloca F. E na D14 você coloca F. Isso, ótimo. Agora embaixo ali. Quanto que vale esse F ali? Na C15. Quanto que vale esse F ali na C15? Na C15. Ele tem que valer 15, né? Por quê? 2 é o quê? 16 elevado a zero vezes o valor do F, que é 15. Então é 15. Você entendeu a conta? Uhum. Digita Entendi. 15. 16 opções. Exato, 15. E agora vai no daí. Esse daí vale quanto? Esse daqui, ele vai valer 16 elevado a 1 vai dar 16 mais 15. Não. 31?
Não, olha só, é 15 vezes 16 elevado a 1. Vezes. 15 vezes 15 16. vezes. Você vai colocar Ah, tá. igual 15 vezes 16. Foda-se, a gente não vai fazer conta aí. Agora somos 240. 2. Ah, isso aí tá fácil, 255. Né? Ah, que é o máximo que você consegue chegar em 8 bits. Mas olha que interessante. Eu sempre posso converter um dígito hexadecimal em 4 bits, não é? É, porque sempre tá na base de 2, né? A 16 Múltiplo. é É, um multiplicador, né? De é. 2. Uhum. Mas ela foi feita justamente para representar de maneira fácil números binários. Assim, se usa na computação por causa disso. Mas aí voltando, volta agora na memória RAM. Volta na memória RAM. Quantos dígitos, quantos bits ou quantos bytes existem em um endereço de memória RAM? No endereço 000. Tá, agora que eu entendi o que você quis, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Uhum. Na verdade, são 16 bytes e 2 bits. 16 bytes? Como assim 16 bytes? 8 de cada, né? Você tem. Exatamente, mas quantos. Ele vai de 00 até a 0F, olha lá, ó. Tá vendo? Lá em Aham. cima o índice. Lá em cima, primeira linha lá em Aqui, cima. ó. Isso. E você tem quantas variações aí? 15, né? 0 a 15, 16. Isso. E você tem 16 vezes quantos bits? Quantos bits você tem em cada. Vezes, Bits. vezes 2. Bits. Bits é cada dígito binário é um bit. Ah, então, quantas variações de bits você está perguntando? Quantos bits tem? Quantos zeros tem na linha 000? Eu te ensinei. É para você dar conta. Olha no Excel. Eu não tô... Olha no Não, Excel. entendi. Tá, o que tá lá é 256, mas então eu Não, entendo não é que você... isso. Não é isso. A cada número hexadecimal você tem 4 bits. Você concorda com essa afirmação? A Quantos cada bits número... hexadecimal você Ah, tem 4 bits? Volta lá. Quantos bits você precisa para representar um número hexadecimal? 4. Por quê? Agora você vai ter que me explicar, porque eu vi que você não tinha entendido. Não é fácil Cara, não. não, eu entendi o que você está falando. É a pergunta que está difícil. É porque é o seguinte: se a cada bit, quantas vezes eu posso variar esse f aqui? Eu posso variar Esse- ele 16 vezes, né? E aí, 16 vezes, o único jeito de eu alocar ele seria com 4 representações, né? 4 bits. Que 4 seria números 4 binários. bits. É lá. Que tá É, exatamente na linha 6. Olha a linha 6. Tem 4 bits ali. exatamente. Uhum. Então eu entendi o que você tá falando, mas eu Então acho que eu estou volta. confundindo um pouco da variação com a posição. Mas Não, eu mas entendi o que presta você atenção. falou. A cada hexadecimal você tem que ter 4 bits. Então, você tem quantos hexadecimais aí? Eu tenho um hexadecimal. Você tem um hexadecimal, você tem No 16. 0F eu só tenho F. Não, mano. Quantos hexadecimais você tem aí? Você tem 32 hexadecimais, não tem não? Aí o 32 eu não Não sei. sei, ou Ah, é tá, 16 de 16. cada hora. Aham, entendi. Aham, entendi. Você tem 32 hexadecimais aí, ou não? Tá errado. Sim, você tem a possibilidade de ter, né? Como assim? A possibilidade de ter. Porque tem que olhar caso a caso, né? Tá. Você tem 32, presta atenção. Mas você, presta atenção na memória. Isso daí é a memória RAM. Ali é o valor que está escrito na memória RAM. Tá vendo, ó? No 000 Uhum. tem esses valores escritos lá na memória RAM. É o que tá lá na sua memória RAM desse programa. Tá certo até aí? Certo. Tá. Tenha que ter certo, porque isso daqui vai te responder 50 mil perguntas lá na frente. Isso tem que estar claro.
Eu pulei esse negócio de memória RAM até agora. Era tudo teórico, só que agora, do nada, apareceu uma memória RAM aberta no seu computador e você não tá entendendo porra nenhuma. Parecia uma coisa tranquila, aí do nada eu abri a memória RAM. A gente abriu a memória RAM, né? Mas é assim, eu entendi, assim, mas às vezes as perguntas não um pouco confundidas, porque para mim, Ah. Não, tá, mas entendi, beleza. eu ainda não. Você não me respondeu a pergunta principal. Se a Que cada era número hexadecimal, olha o que eu vou te falar. Se a cada número hexadecimal eu tenho que ter 4 bits e tem 32, olha só, tem 32 números hexadecimais, quantos bits no total eu tenho? 32 vezes 4 Aí, em cada linha. 32 vezes 4. em cada linha. Uai, eu tenho 32 vezes a quantidade de linha aqui. De linha, de coluna, né? 32 é a É de quantidade. coluna, né? Não. Tá Calma, vamos certo. lá. Eu tenho 32 números hexadecimais. Cada um tem 4 bits. Então é 4 vezes 32. Quanto é 4 vezes 32? 128. 128. Hum, muito bom. Esse negócio não rola pra frente, não? Eu acho que ele rola mais, não? Pra direita. A frente é esse aqui? Não, pra Não, para direita. direita? Não, né? Direita vai não. Tá. Dá Aí é para porque tentar tá. fazer isso aqui também. É. Olha que legal, tem um negócio ali falando que é octal, IU32, não sei o que, papapá, papapá. Tá. Cada endereço de memória, então, consegue acessar quantos bytes ou quantos bits ele consegue acessar? Cada endereço de memória eu bloco com 2. Endereço de memória é o que tem o endereço. O que que tem endereço? O que que é endereço aí? O endereço é a posição, não? Ah! E cada posição você consegue acessar quantos bits? É... A, a quantidade que está nele aqui, E né? é Eu não sei quantas que quanto que tá são? aqui. Ah, e quantos que são? Tem escrito lá, já era pra você ter feito essa conta. 15. 15? 15. Não, bits. Não, aí vai ser Primeiro que 15 nem vezes tem 4, 15. né? Nem tem 15. São 16. De 0 a 15 é 16. É. 16 vezes 4, que são 32 vezes 2, são... E, velho, nossa senhora, Quanto é 16 vezes também é 4, doido, tá Guilherme? foda. Não, eu vou deixar com a calculadora aberta aqui para ser Ah, então 32 tá vezes 2, bom. 64. Ah, Tem que ser sessenta e mais fácil. quatro bits. Pera aí, agora pausa. Você vai. Agora tudo na sua cabeça vai fazer sentido. Você vai estralar assim e vai falar: seu computador tem quantos bits? Você fala que o computador tem. 64 ou Ah, 32. agora você acabou de entender o que é um computador de 64 bits. Puta que pariu. 64 bits significa que cada endereço de memória tem 64 bits. Mas isso não era para Ah memória lá, RAM? O Guilherme dando pau na cabeça. Ele falou assim: eu não tô aceitando que as coisas se juntem na minha cabeça agora, porque esse conceito de Não, eu tô 64 bits, aceitando, 32 bits é uma coisa muito mas não antiga que tá era na para sua memória cabeça. RAM? Isso é a memória RAM. Exatamente. Então, e 32 64 bits a gente não tá falando de processador? Sim, o processador aceita um barramento de 32 ou 64. No caso do seu computador, é um computador que o sistema operacional está funcionando com 32 bits, 64 bits. Isso quer dizer que cada endereço de memória tem 64 zeros ou 1. Lá você não sabe o que tem, mas tem a possibilidade de ter 64 bits. A cada endereço de memória eu consigo acessar 64 bits. É, puxado. O que é puxado? Não, eu não ia fazer, eu poderia fazer essa associação, mas eu achei que para, né, que é, sei lá, achei que a quantidade de bits para o processador e Hum. e para a memória RAM seria diferente, assim, Tem nesse nada a sentido. ver. O processador que vai pegar. Olha só o que acontece. Vamos lá, a gente tá entendendo a coisa da maneira correta. Não importa se a gente gastar muito tempo e essa aula for só sobre isso.
Vamos supor que o processador tem que fazer uma soma, certo? Ele vai somar duas variáveis. Essas variáveis são de 64 bits. Ele vai pegar o endereço que está uma variável, o endereço que está outra variável. Ele trabalha com 64 bits, não é? Vai todos os Sim. bits de uma vez para ele, ele soma, te dá a resposta. E você armazena em outro endereço, ou no mesmo endereço se for sobrescrever. Eu vou deixar você refletir, porque é importante refletir. É importante. Isso daí é crucial para você. Isso daí é crucial para você formar sua ideia do que é uma variável. Desenvolver. Para entender tudo que está acontecendo por trás, entendeu? E eu vou te falar, cara, isso Entendi. que eu tô fazendo aí, explicando a memória RAM e tal, ninguém faz. Ninguém faz, ninguém sabe. Só quem faz ciência da computação, curso de graduação. Muito dificilmente um cara vai pegar e vai abrir a porra do negócio aí da memória, no debug, e vai tentar entender. Mas você tá sacando as coisas agora? Mais ou menos? Vou repetir agora algumas Não, eu perguntas acho pra que. você. Por que Vai que, lá. por que que a gente representa com a hexadecimal a memória RAM? Cara, para ter um conjunto maior de possibilidades. Para ter um conjunto maior de possibilidades. Para você escrever de uma maneira mais compacta. É isso. Porque se eu escrevesse com Porque se zero fosse. zero zero um É, seria um negócio gigantesco e você ia feio. gastar muito. Exatamente. Aí, tá vendo que tem do lado direito escrito decode text? Que porra é decode text? Cara, o decode de texto é o. Imagino que seja a leitura do que está ali dentro, né? Das Lembra partes a da tabela memória. ASCII Então, 2 do UTF-8? lembro. Ele tá tentando transformar esses binários em alguma coisa legível. Aí você vai falar, mas se for uma É, variável de número, é legível? Não. Vai ser um trem nada a ver. Por isso você tá vendo tanto de coisa nada a ver. é. Se fosse uma Mas ele string, mostra onde tá, né? Isso é legal pra caralho. mas Ele se mostra lá, fosse, tipo você assim, concorda ó. comigo, se fosse uma string ia dar certinho? Tinha que dar pra ver. Ou É. um str ia dar certinho? Supostamente sim. Ótimo, ótimo. E ali tem falando qual que é o tipo da variável, tá vendo? O tipo da variável. E aí você fala, mas eu não declarei essas variáveis no meu código. Não, mas o sistema, olha o que eu vou te falar, isso daí já foi compilado pelo compilador, não é? Ele otimizou algumas coisas para ficar melhor, entendeu? Tá, mas onde você viu só o tipo da variável aqui nessa parte da Binary, tá memória vendo RAM ali, que ó? eu não enxerguei? Binary, octal, uint8, Aham. tá vendo ali? Uhum. É E o onde você tipo. identificou? Como assim? Onde você identificou o tipo do. Ah, você tá falando no binário? É. Tem um negócio que chama. Não, tipo assim, não. Ah, eu vou te Ah, tá. Ah, explicar. entendi. Isso aqui já é o tipo. Isso aqui. Exatamente. Isso. E isso aqui é. O valor eu acho que em binário, né? Não tô vendo porque nossa cara tá na frente, mas eu acho que sim. Tá bom. Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa que é importante. Aí você vai falar assim, mas aqui, como que o programa sabe, olha só o que eu vou te falar, que a minha variável tá naquela posição? Porque tem uns endereços, não tem? Uhum. Ele tem um negócio que eu esqueci o nome, mas ele fala assim, ó, Alocação até. randômica. Não. Aloca... De onde você tirou isso? Não, é porque você falou aí que eu sei que o, Você sabe por o que RAM chama processador, ele RAM? realmente ele não. Você De sabe randômica, não? isso, mas por quê? Por que chama RAM? Porque ele aloca, O que foi que o que eu significa pensei, né? RAM? Que você O falou. que Porque, significa RAM? porque ele aloca em lugares aleatórios de Vamos maneira lá. geral, Isso eu porque para vou ele é mais até fácil as focar na coisas sua cara. rodarem Olha pra sozinho. mim, olha pra mim. O que é memória RAM? O que significa memória RAM? Memória RAM, dentro Olha da na internet se você concepção não que eu achar. tenho, é RAM. uma memória Não, que não. ela aloca randomicamente, aleatoriamente. A tradução exata, qual que é? Você não lembra, não? Tradução exata, random memory, É né? Não, é quase, o que eu é acabei de quase, falar. é quase, quase isso. Uai, podemos botar no Google então, né? Você não quer te chutar mais, não?
Não, cache tá não. Não? É de acesso aleatório. Mas RAM é Randomic Access Memory. Random Access Memory. É. Por que que ela chama memória de acesso randômico? Vou voltar para sua tela. Volta para esse Isso negócio. aí foi Por isso. quê? Isso foi o que eu falei ali agora, porque Hum. ela escreve em espaços aleatórios e ela também acessa os espaços aleatórios, Isso! né? Nossa, Então, você acabou de decifrar uma coisa que a maior parte das pessoas que programam não entende. Qual que é a diferença do HD? diga. É verdade? Qual é a diferença de um HD para memória RAM? Você vai falar assim, mas meu HD ele é 7.000 megas por segundo. Meu SSD ele é 7... Minha memória lê também 7.000 megas por segundo. Qual que é a diferença? A memória, se ela lê 7.000 megas por segundo, ela pode ler de 7.000 endereços diferentes por segundo. O SSD, ele pega um bloco grandão. Ele não vai pegar um bloco de 64 bits. Por isso a RAM chama memória de acesso randômico, porque ela pode ler de vários endereços diferentes de maneira randômica, sem ser sequencial. Uhum. Ela é muito Por isso que boa em ler. ela era mais rápida, né? Ela não é aquela mais rápida. Ela é muito boa. Ela é mais rápida também. Mas ela é muito boa em ler de lugares totalmente diferentes. Por exemplo, eu vou ler do endereço 10, eu vou ler do endereço 50 e do 70.000. Eu vou ler dessa ordem. Eu não preciso ler sequencialmente. Você entendeu? Tá claro Entendi, isso eu isso? tava ligado já. Tá. E por isso ela chama memória RAM. Mas aí a gente voltou lá. Você está trabalhando então, numa arquitetura de 64 bits. Lindo, maravilhoso, né? E aí o processador não, seu programa, ele fala assim, ó, vou alocar um tanto de memória aqui, ó, para essa variável vai ser essa, para essa variável vai ser essa, para essa variável vai ser essa. Ele está alocando vários endereços de memória, certo? Segue o Certo. raciocínio. Só que para ele alocar o próximo valor da memória, ele tem que saber onde acaba a outra variável. Então eu aloquei aquela variável. Para alocar a próxima variável, eu preciso saber onde acabou a variável anterior. Até onde que ela usou de memória. Ela pode ter usado 2 endereços, 3 endereços. Então eu imagino que o último bit ali deva fornecer Não. isso, né? Ele tem um indicador, ele tem um ponteiro que fala assim, ó, até aqui está usado, daqui para lá está livre. Existe uma O que variável seria esse ponteiro? fixo, é um ponteiro, é como se fosse uma variável inteira, uma variável usignet, que ela vai falar, olha, daqui para frente está livre, daqui para frente está ocupado, daqui para frente você aloca. É o jeito mais burrinho de fazer. Existem outras técnicas, mas é um jeito lazy, um jeito bobo de fazer, entendeu? Você entendeu até Mas eu aí? imagino que o jeito bobo na época da criação disso era espetacular, né? Tá. E outra, você tá vendo o negócio, pra você tá sendo muito mais fácil, você só tá tentando entender o que outra pessoa genial já fez. Mas, enfim. É. Aí presta atenção no que eu vou te falar. A minha pergunta toda lá desde o início, e eu quero que você pense bastante, porque essa aula não é simples, tá? Como que a gente faz, como que a gente faz para criar uma variável que você não sabe o tamanho? Exemplo. Agora que você sabe todos os problemas da memória RAM, como que aloca, como tudo, como eu crio uma variável de um texto que vai chegar e eu não sei o tamanho do texto? Qual que você faria? Cara, você já me fez essa pergunta algumas vezes, assim. Eu não lembro direitinho a definição que você deu, mas ela deixa uns espaços padrões para aquilo ali, e aí, se passar desse padrão, ela busca outros espaços. Agora olha para a memória RAM, olha para o endereço. O que você faz? Você pega e faz o seguinte, olha, eu vou deixar o endereço tal, 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 tal. Se, caso, por acaso, precisar mais, eu vou ter que alocar um novo endereço maior, copiar tudo que estava no anterior. Olha que eu vou te falar. Copiar tudo que estava no anterior para o maior e liberar o anterior. Falar agora, esse bloco aqui está livre. Se você quiser, pode usar ele para outra coisa. Olha que merda, dá um trabalheira danada, né? Ah, Mas dá para fazer. Por isso, olha o que eu vou te falar. Por isso é bom você ter noção de quanto de memória você vai usar para fazer uma operação. Não é obrigatório.
mas pelo menos ter uma noção. E aí você fala assim, beleza, João Pedro, eficiente. se eu tiver a noção, dá para eu já melhorar alguma coisa? Já dá para você melhorar alguma coisa. Tem inclusive um exercício, tem um exercício que, se eu não me engano, é o 180 que eu estou vendo aqui, que mostra como fazer isso. O exercício 180 de vetor. Entra lá fecha isso daí, dá um stop nisso daí. Entra no exercício 180 de vetor. Olha lá que legal na linha 3. O que eu tô falando com ele? Olha, eu não. Ah, esse aqui eu desisti dele. Esse aqui eu nem tentei, não. Ele tá falando assim: olha, já reserva para mim 10 unidades aí. Já reserva 10 valores, porque provavelmente eu vou gastar 10 valores. Ah, mas eu não vou. Provavelmente eu vou. Eu que sei o que estou programando. Se você não falar isso com ele, quando você coloca assim, vector new, ou vector qualquer coisa do zero, ele vai alocar um padrão. O padrão vai ser tipo 32, 64. Ou senão ele vai falar assim: ah, eu vou dar uma olhada no resto do código, vou tentar otimizar isso daí. Mas Então, eu tenho uma pergunta para ele vai você. ter que ter um valor pré-determinado. Agora, por isso eu falei, olha que legal, calma, deixa eu acabar de falar. Olha que doideira. Você não precisa se preocupar com isso. Alguém muito legal já fez uma biblioteca que chama VEC e uma outra que chama String, que faz isso para você. Você está entendendo por que usar o vetor e por que usar string? Porque ela já faz isso por você. Ela já faz a dinamicidade por você. Você só tem que conhecer como ela funciona para você não fazer merda. Mas ela já faz a dinamicidade para você. Pode perguntar. Pergunta burra, tá? Pode Vamos falar. lá. Com a capacidade de 10, você falou que o padrão é 32. Uhum. Na prática, para eu escrever isso tudo aqui e salvar na memória, eu não gastaria mais do que o padrão para definir o valor aqui? São coisas diferentes. Primeiro, você está falando que é o seguinte: o seu código que você escreve nesse texto aí, ele vira instruções. Ele é compilado e vira instruções. Essas instruções elas são armazenadas na memória RAM e elas são seguidas linha a linha. Existe um negócio, é como se fosse assim, ó, todo esse código que você fez, ele vai virar instruções. O que é essas instruções? Faça uma soma, faça não sei o que, faça não sei o que. Ele vira um negócio que chama código assembly. E esse código assembly ele é transformado imediatamente em código de máquina, sem compilar. Ele é só uma linha em assembly, é transformada em uma linha de código de máquina. Você pega aí para mim no Google, entra no Google e coloca assim: Simple Program to Sum to programa simples assembly somar dois números. Se você quiser pode fazer pelo chat GPT também. Entra no chat GPT e fala assim: crie para mim um programa em assembly 8 bits que pegue dois números 5 e 2 e some Não, peraí. Cria um programa em assembly, o quê? que pegue dois números, aí você coloca vírgula, o número vai ser 5 e outro 2, some-os e guarde em outro endereço de RAM. Coloca assim, tá, você já falou isso. Ele vai Vocês fazer... só trocam Tá, aqui não, já. tá, esquece. Olha, sobe um pouquinho. Sobe. Tá vendo que ele criou ali section data, section text, section start, tá vendo? Mas o que é isso? Abaixa um pouquinho. Não, abaixa o código que ele tá falando. Isso. O que ele vai fazer? Ele vai iniciar, tá vendo? Carrega os dois números registradores. O que é registradores? Registradores são a memória RAM do processador. Ela fica lá dentro do processador. A memória RAM é uma memória. Você copia ela para dentro do processador, dentro de um registrador. Entendeu? Uhum. Depois, o que você faz? Você usa uma função das coisas que você carregou para o registrador. Você vai somar as coisas que estão dentro do registrador. Depois você vai pegar e vai jogar o resultado para
o final para sua memória RAM de novo. É porque você pediu para ele fazer isso daí em assembly de 68, assembly Intel. Pede para ele fazer em assembly PIC 8 bits, que é mais simples. Coloca assim, PIC 8 bits. Beleza. Assim vai ser bem mais simples. Isso, pode ser. Aí, ó. Mais fácil de você entender essa porra. Olha lá. Endereço do primeiro número. Endereço do segundo número. Endereço do resultado. Origem do código. O código começa ali, tá vendo? Seleciona o banco de registradores 1. Aí ele colocou limpa a porta AB, limpa a porta B. Isso é coisa específica do hardware. Seleciona o banco de registradores 0. Carrega o literal no WREG. Move valor para no 1. Carrega o literal 2 para WREG, que é o negócio que vai fazer a soma. Move o valor de WREG para num 2. Soma os valores. Move no 1 para VEG. Adiciona o valor de no 1 ao valor de VEG e armazena o resultado em VEG. Move o registrador para result. Tá vendo? Aí finaliza o programa. Aí vai falar, porra, um código, olha só o que eu vou te falar. Um código que você coloca lá a linha de soma mais dois valores, ele transforma nisso daqui. E cada linha disso daqui é um comando que eu já mando direto para o processador ajustar. Ele já é um comando que o processador já vai rodar direto. Eu guardo isso numa memória RAM, na memória RAM e vou lendo linha a linha. Caralho, que complexo, velho. É isso, mas quem faz isso é o compilador. Você não faz esse Cara, código. eu acho que deve ser até uma espécie de sacrilégio, né, velho? O cara usar o computador hoje sem fazer a mínima noção da complexidade que chegou. Porque, tipo assim, cara, quando você conhece um pouco da teoria lá, de eletrônica, de elétrica, você olha pro seu celular e você fala, pô, isso aqui, velho, é um conjunto de complexo tão grande. Mas realmente, quando você vai aprofundando, o nível de complexidade ele chega a ser quase que abissal, porque você tá pensando lá nos primórdios. Você fala, caramba, velho, hoje para ficar tão simples para eu fazer isso aqui, precisou de muita coisa lá para trás. Muito complexo. Mas vamos voltar para Legal. as telas, então. Vamos lá. Volta lá pro negócio que a gente estava falando. Então, se você entendeu que quando você coloca um vetor e você muda o tamanho dele, vai mudando, não tem muita coisa o que fazer. Às vezes você vai ter que pegar, copiar tudo que estava no valor anterior e jogar para frente. Criar uma nova variável, copiar e colar. Aí você lembra umas outras coisas interessantes? Agora eu quero que você pense, essa conversa tá bem teórica, mas eu acho que vai te ajudar com seus problemas, entendeu? Que você não estava conseguindo resolver. Você já pensou que quando eu não passo como referência um número, ele vai como cópia? Quando eu faço uma cópia de um número, o que acontece? Ou você clona o número? Você cria uma nova cópia na memória RAM do número. Você tem agora dois valores guardados na memória RAM. O anterior e o igual. Por isso, quando você não vai alterar o valor, você pode sempre pegar passar como referência. Tem uma outra coisa também, a gente não vai chegar lá agora não, mas pensa que você tem mais de um núcleo no seu processador, não tem? Supostamente sim, né? Sim, você tem. Como que você faz para gerenciar a memória RAM? Porque os dois núcleos estão funcionando ao mesmo tempo. Imagina se os dois resolvem guardar. Caralho, velho. Eu nunca tinha parado para pensar isso. Faz todo sentido. Agora Se tá todo mundo funcionando ao mesmo tempo, como é que não entra em conflito, né? Presta atenção. Por quê? Porque lembra no Rust que só uma pessoa pode ser dona do código ao mesmo tempo? Ninguém pode ser dona, você pode passar como referência. Mas só uma função pode ser dona daquela variável, ou seja, só uma pessoa pode editar ela. Por isso que quando você tiver multiprocessos, muitas coisas fazendo ao mesmo tempo, seu programa não vai dar pau. Porque só uma pessoa pode modificar ao mesmo tempo. Só quando ela acaba de processar que ela pode devolver a permissão de edição para outra pessoa. Caralho, velho. Que loucura. E como é que essa permissão é feita? Uai, como é que eu passo essa... Você já não viu, não? Você coloca assim, ó. E comercial, você tem a permissão de multi
Você coloca assim, I comercial, multi, não sei o que, não sei o que. O nome da Mas eu variável. falo pro processador. O processador não quer saber, mano. O processador, ele é burro. Ele vai ler seu programa, vai ler aquele assembly que tá lá e vai executar o que você for mandar. Se você mandar para ele os dois processadores, os dois núcleos, modificar o negócio ao mesmo tempo, eles vão modificar e vai quebrar tudo. Vai dar pau, sua memória vai ficar inconsistente. Quem tem que fazer a lógica de controle de memória RAM é o programador, você. Ó, vou repetir para você. Quem vai fazer a consistência do seu programa é você, não é o computador. Por isso você tem que pensar bem o que você está fazendo. Quando você vai clonar a memória, você tem que clonar. Quando você vai mandar uma referência, vai mandar uma referência. Você tem que usar a mente, pensar. Tudo que você. É porque, cara, foi bom a gente ter essa conversa. Você estava num mundo que tudo estava muito simples. Agora que você está conseguindo conectar as coisas estão fazendo mais sentido, você está vendo por que das coisas serem complexas. Por que Rush é uma linguagem um pouquinho complexa? Ela é um pouco complexa porque computação é complexa. Tudo tem um motivo. Nada é casuístico. Você concorda? O simples, ele é simples nos olhos de quem vê, né? Pois é. Olha o que eu vou te falar. Existe linguagem de programações simples. Só que quando você tem linguagem de programação mais simples, que não lida Quais com são, de curiosidade? Python, é mais simples, JavaScript é mais simples, é super simples, na realidade. Python, JavaScript é super simples. Você vai ter linguagem de programação mais simples que Rush, Java é mais simples, C Sharp é mais simples, mas elas são mais complexas, por exemplo, do que JavaScript e Python. Assim, ó, coloca na linha, ó, Python e JavaScript são as mais famosas e mais simples. Depois a gente vai ter famosas C Sharp e Java intermediárias. Aí depois você vai ter a de baixo nível, que é o que a gente está aprendendo. C++, C, Zig, Rust. Aí você vai O que que falar, significa de baixo nível? você consegue ver a memória RAM de verdade. Você consegue editar as coisas na memória RAM de verdade. Você não tem uma abstração. Você concorda comigo que vetor é um tipo de abstração para você? Você não está Sim. tendo que manipular direto a memória RAM, ele está te ajudando. Mas pensa só, você ainda tem que dar uma ajuda para ele. Você tá vendo o que está fazendo. Agora pensa, tem como chama? Tem linguagem de programação que elas são interpretadas. Então como elas são interpretadas? O código não funciona no processador de verdade, ele funciona no processador Entendi. emulado. Então, de certa forma, as linguagens de baixo nível que você falou, elas permitem também ter um poder maior sobre, Sim, ao sobre o hardware, código, né? sobre o hardware, exatamente. É, Sobre o código. No código você tem um poder maior no código sobre o hardware. É isso que você quis falar, né? entendi. Sim, o Sim. cara tem muito mais opções, uma vez que não é simulado, Sim, né, que é só que abstrato ali, você tem que escrever muito mais. Você concorda comigo? muito mais. Você vai ter que escrever 2 vezes mais, 3 vezes mais para fazer a mesma coisa. Só que você vai fazer muito mais rápido. E você vai ter que tomar mais decisões do que uma pessoa que está escrevendo em alto nível. Porque a pessoa que está escrevendo em alto nível, ela vai ter que tomar muito menos decisões. O computador vai tomar decisões para ela. Só que pensa só essa linha 3. Eu quero que você pense nessa linha 3. Numa linguagem alto nível, você não fala qual é a capacidade que você quer do vetor. Você vai Com tocando certeza. coisa. Ah, logo o tamanho Várias padrão. vezes ele vai ter que pegar, redimensionar, recalcular um tanto de coisa. Isso vai deixar o seu programa mais lento. Você entende? Entendo. Mas muito mais lento? Não. É. Mas vai deixar mais lento. Mas por que, a gente está aprendendo Rush? Eu vou te explicar por quê. Porque eu queria aprender, eu pessoalmente não sei muito, eu queria aprender mais, mas para você aprender computação. Porque se a gente visse uma linguagem de alto nível, você não ia aprender computação. O que é computação? Como que funciona o computador por trás disso? E você está aprendendo computação. Você está até achando interessante. Você não gosta da lógica, que eu sei. Programar mesmo, as lógicas complexas, mas computação você acha interessante. Não, eu não gosto de não conseguir fazer o negócio. Ó, cara, teve uns exercícios aí que gastei
Gastou muito tempo. Para cada um deles, aqueles de for lá que a gente fazia lá, eu gastei umas 4, 5 horinhas no mínimo com cada um, assim. É, muito mais. Tem que gastar pelo menos umas 10 horas em cada uma do for lá. Você tá doido? 4 horas, para quem não sabe nada, é nada. Mas falando em for, e aí? Vamos fazer um novo exercício. Qual que é a sua dúvida agora? Vamos falar da sua dúvida. E depois que a gente resolver sua dúvida, a gente pega. Eu queria. Hum. Eu vou precisar sair daqui a pouco. Eu queria continuar amanhã, velho. Eu Não, gostei mas da conversa aqui. vamos lá. Temos ainda 15 minutos. 15 minutos que a gente tem para ver uma Eu dúvida tenho, aí. não é porque ela sai, é porque, para Ah. quem tá assistindo aí, é porque minha noiva sai lá, é 11h30, eu tenho que descer para buscar ela. Ah, entendi. Mas aqui, Mas vamos fazer amanhã, velho? tá, a Da gente manhã dá tenta para fazer. você? Ah, a gente tenta, mas presta atenção numa coisa aqui que eu quero te falar. Como você vai me responder, ó. Se a gente não puder conversar amanhã, não tem problema. Você vai pensar nisso daí, tá? Como eu faria? Qual é a minha lógica? Como eu faria para eu controlar um vetor? Eu quero fazer um vetor, só que eu não tenho essa palavra vetor, né? Como eu faria para fazer um vetor que é dinâmico usando um array, que é estático? Como você faria isso? Você pode usar mais de uma variável, mas você não pode usar o vetor. Só que ele tem que ser dinâmico. Como que você faria? Mano, você já me fez essa pergunta uma vez, eu não consegui pensar. Não, eu consegui pensar nela, não consegui chegar no ideal Você dela. vai ter que usar um array. Olha só, você vai ter que usar um array e uma outra variável para controlar esse array. Pensa, depois você me responde. Deixa eu olhar na sua cara aqui, tá? Depois você me responde. Se não der pra gente conversar amanhã, não tem problema. Mas eu acho que foi legal para você entender um pouco mais do que está acontecendo, entendeu? Nisso daí. E você tem que voltar a fazer exercício de for, viu? Senão você vai ficar burro. Você vai entender tudo de computação, que não é difícil, e não vai conseguir fazer exercício nenhum, porque você não sabe programar, entendeu? Eu vou depois selecionar os exercícios de for para você ir treinando, não pode parar. Não, deixa não. For que eu falo é Natal, só água. no Natal. É, não. Presente no Natal. Não. Amanhã, se a gente for conversar, eu vou ver se eu passo mais uns exercícios para você. Beleza, então. Falou para você, um abraço, até mais. Tchauzinho.